Meus amigos, nessa semana nós vamos entrevistar o Dr. Fernando Lucena. O Dr. Fernando Lucena é o representante do Grupo Friedman no Brasil. Em última análise, eles lidam com o aperfeiçoamento da relação entre empresa e consumidor para o fim de melhor viabilizar a relação que existe entre ambos. Nós vamos conversar com ele, não percam o programa que vai ser muito interessante. Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. Fernando Lucena. Dr. Fernando é presidente do Grupo Friedman no Brasil e ele vai nos explicar exatamente o que é isso, como funciona e o que ele vem fazendo hoje aqui nos nossos limites, né? Então, Fernando, como é que funciona isso? Muito bem, obrigado pelo convite. Olá a todos. Na verdade, o Grupo Friedman ele opera no Brasil há mais de 20 anos. Nós fomos o primeiro licenciado fora dos Estados Unidos. A matriz funciona em Los Angeles, na Califórnia, e hoje em mais de 25 países pelo mundo. A nossa missão e trabalho diário é poder desenvolver a área de varejo, principalmente o pequeno e médio varejo, e a área de serviços, no que diz respeito à qualidade da operação, da prestação de serviços que faz o consumidor final. E com isso a gente consiga minimizar problemas e melhorar a performance. Sim, essa é a base da atividade de vocês, Sim. não é? Agora, eu estou vendo aqui, há uma referência aqui no meu registro, que diz o seguinte: com a sua longa experiência no setor, é uma pergunta, ao mesmo tempo, perigosa sobre determinado aspecto, mas é que mexe com a minha curiosidade. Uhum. A pergunta diz assim: como o Código de Defesa do Consumidor foi recebido pelo varejo? Olha que coisa interessante. Que à primeira vista, a resposta que eu teria para isso, assim, de uma forma desastrosa, né? Porque até o advento do CDC, o consumidor no Brasil não era nada, juridicamente não era nada, e comercialmente era pouco, né? Uhum. Então, quando chegou o código com todas aquelas garantias de proteção ao consumidor, etc., como é que o varejo se posicionou diante desse fato? É uma questão interessante. É curioso, você tem toda a razão. Existe aí uma certa curiosidade, uma coincidência, porque o código ele é amparado na Lei 8078, ele data de 11 de setembro, 11 de setembro de 1990. Foi um desastre. Exatamente. O mesmo 11 de setembro que anos depois também marcaria, de alguma forma, aí, o mercado. Os anos 90, eles se anunciaram como a década de serviços. E aí a gente teve o boom, por exemplo, de atividades com qualidade. E aí os ISOs se proliferaram e, na verdade, conclamavam aí a melhoria da qualidade na prestação de serviços, na entrega de bens. E com isso deu-se um poder ao consumidor que até então ele não tinha. A de opção e de exigência por aquilo que ele estava comprando, adquirindo. É claro que num primeiro momento esse código teve que ser decifrado por quem prestava o serviço, por quem recebia, para saber até onde iam os direitos e deveres de cada um. Mas de uma forma geral, passado todo esse tempo, a gente tem mais de 20 anos aí o CDC em vigor, o que a gente tem hoje é, de um lado, ainda consumidores que brigam, e muito, né? Pelo menos pelo básico no que diz respeito ao cumprimento daquilo que foi prometido, e infelizmente alguns operadores que teimam ainda em não cumprir com a sua devida obrigação de qualidade. Haja vista que alguns até colocam qualidade como virtude, quando deveria ser uma obrigação. Sim. Eu acho que isso vem melhorando, não só pela força que o consumidor vem exercendo, pelo poder que efetivamente ele tem hoje, um consumidor mais exigente, mais consciente, mais bem informado do que antes, mas eu acho que pela própria competição do mercado. Eu acho que quem é ruim está ficando para trás na briga e difícil de pegar essa briga novamente. Quer dizer, ele fica para trás nessa corrida e não consegue recuperar. Perde o passo. Perde completamente, não consegue voltar. Então, quer dizer, acaba sendo comprado, sendo fundido com uma outra empresa, porque a sua operação deixa a desejar. Porque tudo que é feito numa empresa de produção de bens ou de serviços,
o funil final é entregar isso ao consumidor de alguma forma. Então, você certamente conhece bem o funcionamento do juizado especial, né? Porque o juizado especial encontrou no Código de Defesa do Consumidor o seu casamento ideal, né? Um não existiria sem o outro. Se você não tivesse um juizado especial, atuante como é o nosso, sim, você não conseguiria viabilizar todos esses direitos a que você estava se referindo. sim. É lá no foro do juizado especial que você consegue fazer isso. A duras penas, a duras penas. Quando eu estava na ativa ainda, lá na frente da batalha, vamos dizer assim, o juizado e as varas convencionais, eles dividiam o movimento judiciário. Eu me lembro bem que no ano que eu saí, o tribunal recebia cerca de 1.100.000 ações por ano. Nossa. Meio a meio. Meio do juizado e meio das varas convencionais. É uma massa extraordinária. Então você já deve ter visto na mídia, eles publicam aí, há uns campeões de conflitos, que é exatamente a área em que você trabalha. São campeões de conflitos. O que significa isso? Que essas empresas, elas superlotam o juizado especial, entendeu? Eu sou muito ligado a um juiz notável que nós temos aqui, que é o doutor Flávio Citro Vieira de Mello. O Flávio é o grande organizador dos juizados aqui no Rio de Janeiro. E ele está sempre buscando uma solução para isso, para essa massa de conflitos que chegam, trazido por essas empresas que não demonstram a menor preocupação com isso que você está dizendo, com a qualidade do serviço que ela presta. E isso é uma desgraça. Então você tem que pensar em soluções globais, em soluções coletivas, entendeu? De modo a desafogar, porque não é possível isso. Sem dúvida. É uma barbaridade. Quanto mais o juizado trabalha, ele se autoalimenta, porque mais vem coisa, porque o provedor do lado de lá, o fornecedor do serviço, não tem essa tua preocupação. O que eu posso dizer para o senhor, quer dizer, a gente não precisa também recriminar nem crucificar totalmente os prestadores de serviço, embora alguns, concordo com o senhor, são realmente assim, top list. Top deles, list. Né? Mas eu diria o seguinte, talvez se os contratos que foram firmados fossem melhor explicados, se as soluções oferecidas fossem mais bem dimensionadas à necessidade daquele consumidor, se algum problema, engano ou dúvida fosse solucionado pelo menos com o mínimo de dignidade, atenção e respeito, eu diria para o senhor que grande parcela dessas ações não chegariam às mesas dos juristas. Exatamente. Porque a grande dificuldade tem nisso tudo é o seguinte, é que hoje, para esse tipo de empresa, mais vale deixar o problema no juizado do que resolver, sabe, na base, a prestação do serviço. Sim. Isso gera esse caos todo que nós estamos falando aqui. É o capital a qualquer custo. Né? Exatamente, é isso aí. Que a gente vive em alguns segmentos, a gente não precisa enumerá-los, mas a gente vive ainda uma realidade um pouco cartelizada de falta de opções. Exatamente. Que num curto prazo, o pensamento, digamos assim, desse empresário, né, que na verdade acaba sendo um predador. É um predador, é isso mesmo. Né, ele acaba tendo, digamos assim, resultado no curto prazo, mas não é sustentável. O consumidor está indignado e venhamos e convenhamos, quer dizer, qual é a grande vingança do oprimido? É ser opressor. Então, se esse consumidor puder, e com certeza o fará, de disparar numa propaganda verbal negativa para os seus amigos e também ir para a justiça, tentando até pegar não somente aquilo que ele se sente privado, como mais um pouco, ele vai fazer, por prazer. Né? Muito bem, estamos conversando com o doutor Fernando Lucena e no próximo bloco continuaremos sobre essas relações tão delicadas entre o consumidor e a empresa. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando na oportunidade o doutor Fernando Lucena, que é representante no Brasil do grupo Friedman. Ô, Fernando, me diga uma coisa.
Eu não sei, são empresas poderosas, né, que prestam esse tipo de serviço que nós estávamos referindo no bloco anterior. São empresas poderosas. Então, eles não estão um pouco ligando para consumidor, sabe disso? Estão um pouco ligando. Eles, raramente, com algumas raríssimas exceções, eles procuram o tribunal para tentar melhorar essas relações, até tirando lá a tua clientela. Mas sabe o que fazem? Fazem, com certeza. Outro dia, um grupo, não é um grupo de esportes que eu estou falando, mas um grupo que tem muitos conflitos lá, procurou o Flávio e estavam lá conversando para encontrar uma maneira de reduzir esse conflito permanente, que não acaba muito e desaba tudo em cima do judiciário, né? Porque isso estabelece uma qualidade de relacionamento muito ruim, né, nessa transferência aí. Entre quem produz e quem consome. Essa nossa visão, agora, essa nossa, eu digo nossa, embora não seja mais do judiciário, mas fui toda a vida, né, toda a vida vivi disso. É isso aí, é melhorar a prestação jurisdicional. Isso é que nós queremos, né? Enquanto alguns tentam piorar a prestação, nós queremos melhorar. E eu e meia dúzia de malucos que andam por aí, nós temos muito interesse em melhorar. Mas então é isso aí, quer dizer, daí a minha preocupação é quase romântica, né? É quase que eu toda a vida falando do judiciário e eu não gosto quando falo mal do judiciário, eu fico safado da vida. Porque não é o judiciário, o cara fala mal de um ator dessa coisa toda. Mas nós somos muitos atores, né? Sem dúvida. Então, eu sempre tive eu sempre acreditei muito no Poder Judiciário. Eu acho que é a nossa última trincheira, sabe? O dia que desmoralizarem o Judiciário, como se quer hoje, né, aparentemente, aí, meu filho, parece que nós estamos perto do fim da democracia, né? Não pode, né? Eu acho que bem dizer também da mesma forma, dentro do varejo e da área de prestação de serviços, também tem excelentes exemplos. Que primam por qualidade e conseguem recolher bons lucros com isso. É verdade, essa é verdade. Quer dizer, a premissa não é preciso oferecer um mau serviço para conseguir alguma margem. Não é essa a premissa, absolutamente. Eu queria colocar um aspecto... Mas eu tentei, comecei a falar contigo sobre o problema, se você já lidou com um problema dessa natureza, se a tua empresa interviu, se com isso melhoraram as relações. Isso é que eu quero saber, a tua experiência nisso. Exatamente. Uma das coisas que a gente faz dentro da empresa é estabelecer processos. Sim. Um dos processos é, por exemplo, o que fazer quando um cliente entra na loja e se depara ali com uma situação difícil. Seja uma troca, uma reclamação, um arrependimento, o que for. Então, não é só a questão de como tratá-lo, atendê-lo, é também. Mas isso precisa estabelecer um processo para que isso crie uma expectativa, uma experiência. Olha, quando eu fui à loja isso aconteceu, quando eu retornar eu espero que aconteça da mesma forma. E nessa hora é a hora de discutir com a empresa. Porque a empresa às vezes acha que tem que ser assim, a gente acha que tem que ser de outra forma, e aí chegamos a um consenso. O que a gente tem por experiência é que o consumidor, muitas vezes é colocado pela empresa como um algoz, se eu deixar assim ele vai querer tirar vantagem, ele compra, usa e depois quer trocar, ele compra, usa mal e depois quer trocar. E na realidade não é muito isso que a gente vê. Pelo contrário, o emaranhado, a dificuldade que se tem às vezes para resolver um problema, parece que estimulam as pessoas a potencializar os problemas. Então, primeiro que as pessoas já entram com a premissa seguinte, eu não posso entrar falando calmo, senão não vou ser atendido. Eu tenho que bater no balcão, eu tenho que agredir, eu tenho que pedir para falar com quem decide. Então, quer dizer, é aquilo que eu me referi anteriormente. A gente parte por uma premissa de relacionamento que não é saudável. Eu tenho desconfiança, então que se você está me vendendo é porque você tem algum interesse, às vezes escuso, nisso daí. Quem está consumindo quer levar algum tipo de vantagem. Eu acho que isso não constrói fidelidade, isso não constrói lealdade entre o consumidor e quem produz. É isso mesmo. Mas você então já se defrontou com esse tipo concretamente. Exatamente, já com situações de empresas que melhoraram, facilitaram os processos. Como é que vocês fazem esse controle de qualidade? Bom, primeiro, o senhor tem na ponta de quem produz o produto ou está preparando o serviço que será prestado, uma revisão para ver se ele realmente condiz com o valor que ele está sendo cobrado, que se ele está em perfeitas condições. Em quem está no meio de intermediário, por exemplo, um vendedor, se ele está capacitado a explicar o uso correto daquele produto, o uso correto daquele serviço que está sendo prestado. E de um outro lado também a informação do cliente. Esse cliente hoje já tem informação, e esse era um ponto que eu queria trazer para o senhor. Eu acho que existe aí uma revolução dentro do mercado de consumo, que é essa geração nova que chega para consumir.
nós pertencemos a uma geração que muitas vezes nos calamos ao invés de reclamar. Pelo trabalho que vai dar, né? Eu não quero ter tempo para isso, não quero. Esse pessoal é muito prático, esse consumidor novo, essa geração Y, como se fala aí, né? É um consumidor que está conectado 24 horas, então ele opina, ele gosta de influenciar e gosta de ser influenciado por opiniões. Então, quer dizer, hoje as informações se disparam numa velocidade impressionante. O senhor não precisa esperar um final de semana para contar para o seu grupo de amigos a infelicidade que o senhor teve. O senhor conta hoje pelo Facebook. Pelo Twitter e tal. Pronto, e daqui a um dia seguinte, depois o senhor tem 1000 comentários sobre o que aconteceu. Então, quer dizer, hoje a gente tem fato concreto que empresas facilitaram o processo, conseguiram surpreender os seus clientes, não tiveram prejuízo, pelo contrário. O cliente, ele bem atendido, ele retorna para comprar mais. Claro, com certeza. Então, quer dizer, hoje, quando eu resolvo um problema com o cliente, que no curto prazo pode até simbolizar uma perda de margem, aquilo no médio e longo prazo é uma longa vida que eu tenho com o cliente ali na transferência de serviço. É verdade. Eu estou me referindo a coisas de serviço, basicamente de serviço, não de produtos. Certo. Basicamente de serviço, né? E serviço é muito difícil. Não sei, é uma coisa que precisaria, não sei. Não sei, eu acho o seguinte, eu te perguntei pesquisa de qualidade porque eu li um artigo muito interessante ontem, estava lendo sobre isso, como é que as redes sociais estão mudando essa perspectiva. Exatamente. Sabe? É um negócio fantástico, realmente é uma revolução. Porque hoje o jornal diz alguma coisa ali, né? Antigamente aquele era tido como verdade, hoje o jeito refuta lá atrás, né? Exatamente. Não é assim, por isso, por aquilo e tal. É uma nova consciência, não é, que está se criando. E esse talvez seja um caminho, porque no setor de serviço é doloroso, meu amigo. Muito bem, nós continuaremos conversando com o Dr. Fernando Lucena no próximo bloco sobre problemas atinentes ao Código de Defesa do Consumidor e as empresas. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o Dr. Fernando Lucena, representante da Friedman aqui no Brasil. Fernando, diga uma coisa. Nesse espaço entre a formação do conflito e o juizado especial, que já é a configuração do conflito, né? Como é que você acha que pode atenuar isso aí? Como é que você coloca isso diante da empresa, que é mais negócio em trabalhar na base do que permitir que o conflito seja colocado na justiça? Como é que funciona isso? Sem dúvida, quer dizer, chegar até a última instância é no mínimo um desgaste. Exatamente. E uma perda de tempo, enfim. O que acontece? Hoje, por estatística, 7 em cada 10 clientes que são perdidos por uma empresa são perdidos pelo mau atendimento, pela má qualidade do atendimento que receberam. E aí, dentro dessa má qualidade, o senhor entenda, desde não informação até falta de educação, né? Não ser tratado de uma forma digna, com atenção. Se a gente for ver por um outro viés, grande parte dos prestadores de serviços tem parcela das suas vendas feitas por recomendação. Então, por exemplo, estatisticamente hoje, uma pessoa se dirige a um restaurante 87% das vezes porque aquele restaurante foi recomendado por alguém. Com certeza. Então, o ponto que eu me refiro aqui não é a questão só de não se perder dinheiro e por isso oferecer um bom atendimento, uma boa prestação de serviço. Na verdade, é ganhar dinheiro quando você cria uma boa imagem, quando você cativa clientes e faz com que eles sejam fãs da sua empresa, mais do que clientes. Né, que propaguem a boa qualidade, que arrecadem mais clientes para comprar. Então, é necessário que essas empresas entendam que isso não é, digamos assim, perda de tempo, absolutamente. É um investimento que elas podem realizar, melhorando a qualidade, defendendo suas margens, porque é um negócio capitalista, é um comércio e deve-se ter margem e lucro. Isso nem um pouco é profano, se ter lucro numa operação. Claro. Agora, esse lucro tem que ser advindo de uma coisa bem executada. E não de atalhos e malandragens que são feitas dentro dessa relação. Esse raciocínio, quando se trata de produto, é muito fácil de desenvolver, né? Porque não tenho dúvida nenhuma. E aí entra o negócio das redes sociais, né? Hoje o cara bota lá na rede social que não presta, aquele restaurante não presta, que serve mal e tal. É uma maneira de sufocar o mal vendedor, né? Então, quer dizer, nessa área eu não tenho dúvida que é assim mesmo que funciona. E isso é um avanço muito grande, né?
Mas em termos de mediação mesmo, nessa área de produtos, então a tua empresa, o teu serviço, recomenda sempre a mediação, né? Você conversar com o cara que tal, claro. E compor o dano, né? Compor aquele conflito, né? Assim que nasce, vamos tentar resolvê-lo. Aliás, eu acho que é nesse ponto que a empresa tem que comprovar sua competência. Sim. Né? É na hora do conflito que ela mostra todo o interesse que ela tem em resolver e ajudar. E eu concordo com o senhor que no produto talvez seja mais evidente, mais fácil, mas na prestação de serviço só não será se o cliente não tiver opção. Como acontece em alguns segmentos. Mas não tem, né? Mas veja bem, até quando não teremos? Porque se a gente olhar para um passado próximo, não tínhamos, passamos a ter e podemos ter mais. Em cada um dos segmentos não interessa qual o tipo de prestação. Hoje, talvez em alguns casos, o cliente não seja um cliente, seja um refém. Ele precisa daquele prestador de serviço, então ele tem que se subjugar àquela qualidade. Exatamente. Mas na primeira opção ele vai com certeza escapulir, mesmo que seja para pagar mais. Com certeza. Se houvesse essa possibilidade. Engraçado como é que essas coisas se arrumam naturalmente, né? Hein? É a seleção natural. É a seleção natural, quer dizer, então, por isso é que há organismos destinados a não permitir o cartel, a não permitir, né, essas associações tendentes a monopolizar alguma atividade, né? O que é preocupante, né? A gente vê esse movimento no mercado, né? São empresas comprando empresas, se tornando grandes conglomerados e a preocupação é essa, né? Tirar do cliente uma arma poderosa que é a opção. É verdade, é isso aí. Se ele não tiver escolha... Existem mecanismos próprios, fortes para isso. Para defender. Para defender isso aí, né? Isso é todo um sistema, é um negócio fantástico isso. Muito bom. Esse Código de Defesa do Consumidor, quando surgiu, foi uma coisa fantástica, né? Uma grande vitória. Uma grande vitória. E outra coisa, alguém outro dia falou nisso e é verdade mesmo. Muitos desses princípios da responsabilidade social que hoje vigoram por aí foram tirados do Código de Defesa do Consumidor, que não tem nada a ver com isso especificamente. Não. Mas acontece que o camarada começou a raciocinar em torno dos mesmos valores, né? Em relações. No âmbito mais geral. No âmbito mais geral. Exatamente, é verdade. Tá uma força. Força. É um negócio... É verdade, concordo com o senhor. Fantástico. Muito bem, e os projetos da Friedman, o que você quer fazer mais por aí? Na verdade, a gente vem trabalhando arduamente, quer dizer, o Brasil está num momento muito especial, diferente, e aí como eu costumo dizer, num momento de falta de negócios, ser melhor é uma questão de sobrevivência. No momento que os negócios estão eclodindo, ser melhor é ser um concorrente mais competitivo, né? Você poder realizar mais negócios. E eu acho que esse é o momento do Brasil. A gente está como bola da vez, como muita gente disse, em determinados eventos, determinados investimentos. Competidores internacionais estão com a sua passagem comprada e com a sua chegada ao Brasil, e isso eleva o padrão. A gente já teve em determinados segmentos que quando uma operação mais competente se instalou no Brasil, ela fez que o parâmetro geral também se elevasse. E não precisamos citar nomes, mas diversos fizeram que deram outro parâmetro ao segmento que passaram a ocupar. E isso a gente vai ter. O Brasil é muito grande, temos muito a crescer. O segmento de varejo e prestação de serviços hoje já é o terceiro em termos de contribuição para o PIB nacional. Então ele passa a ter um vulto que não tinha. Quer dizer, hoje uma pessoa que entrasse para uma área de, por exemplo, de varejo, lojas, isso era muito mais uma ocupação do que uma profissão. Então, acho que isso passa a ter um âmbito geral, só passa a ver faculdades com profissionalização dentro da área de vendas, de varejo, que era simplesmente um bracinho do marketing. Então, acho que a gente está vivendo aí essa mudança, né? Agora, nos Estados Unidos, não nos países de primeiro mundo, mas nos Estados Unidos particularmente, isso aí deve ser uma coisa fantástica, né? Deve ser uma coisa muito... E aí o que acontece? Bom, nós temos um intercâmbio muito grande pela nossa matriz ser lá, a gente está lá e cá toda hora. E é fato que o senhor vê, digamos assim, um respeito na prestação de serviço muito maior do que o daqui. Agora, veja bem, isso não está mais cerceado apenas àquela minoria que podia viajar para o exterior e se confrontar com isso. Hoje nós temos viagens sendo parceladas em 12 vezes sem juros, então todo mundo viaja, todo mundo passa um tempo lá fora, todo mundo experimenta e quando volta para cá, compara. E no que compara, exige. É isso mesmo. Então, quer dizer, é muito chato hoje o senhor ter que pagar para ir mais confortável no avião, por um assento conforto. E a pergunta tem desconto por desconforto? Não, esse negócio do avião, você falou aí, é uma coisa bárbara, como é que se permite ainda?
transportar gente como gado. Aquilo é igual a gado. Ironicamente, realizado por uma empresa que se criou em cima da qualidade de serviço. Pois é isso. Muito bem, estamos chegando ao final. Quero agradecer ao doutor Fernando Lucena ter vindo aqui conversar conosco, com os senhores, né? E com essa coisa tão atual e tão, enfim, debatida, que é essa relação consumidor e empresa. E quero colocar as nossas câmeras aqui à sua disposição. Quando você precisar, muito obrigado. Estamos sempre aqui presentes. Será um prazer sempre. Obrigado, senhor. Tá bem. Muito bem. Converse conosco, hein? www.jsemfronteiras.com.br. O senhor Mauro Rodrigues me faz aqui uma pergunta. Ele quer saber se o consumidor de hoje é mais informado realmente ou ainda falta uma educação de consumo. Deixa eu explorar mais uma vez o meu entrevistado aqui para responder o senhor Mauro Rodrigues. O que você acha, Fernando? Definitivamente mais informado. Mais informado. O Dr. Google. Dr. Google sabe de tudo. Né? Ajuda muito nesse processo. Então, desde quando a gente vai a um médico ou a gente vai comprar um lençol, a gente chega muito mais bem informado ao prestador do que antigamente. Isso é muito saudável, né? Não, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Claro. Isso exige competência do outro lado também para atingir essa expectativa. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta, hein? Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Luiz de Camões. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima vez.